E por que a estratégia passou a ser confundida com planejamento? A estratégia, cuja origem pode ser traçada lá na época da Guerra de Troia, né, com Odisseu e seu estratagema, né, do cavalo de Troia, dentre outras coisas, né, a estratégia é um tipo de atividade. Né? Ser um estrategista demanda um tipo de habilidade, enquanto o planejamento é uma outra coisa. Entretanto, esses dois conceitos passaram a ser entendidos como se fosse uma coisa só, erradamente. Na época da Guerra do Peloponeso, né, foi criado um conselho de guerra, né, com os estrategos, né, onde nós tivemos aí Tucídides como um grande conselheiro de guerra. E esse conselho foi criado justamente porque naquela época, né, as coisas começaram a ficar mais complexas, né, e as explicações para os eventos da guerra, principalmente, deixaram de ser buscadas nos deuses e passaram a ser buscadas nas ações dos humanos. Né. Então, essa complexidade da guerra passou a exigir um pensamento preliminar, né, passou a exigir pessoas que conseguissem pensar antes das ações. Né? E justamente nesse período, essa necessidade de planejamento começou a fazer parte, né, do que seria a estratégia. Essa mistura entre o que era o pensamento estratégico, né, envolvendo aí estratagemas, alianças, e a mistura, né, com que era feito de forma mais analítica, né, o planejamento das ações de combate, essa mistura ela ficou ainda mais intensa com o aumento da complexidade da vida humana. Na época de Napoleão, isso aumentou muito. Né? Nós temos que lembrar aí que esse contexto ele foi influenciado pela Revolução Francesa, né, onde a sociedade mudou muito. Os estados passaram a fazer guerras totais, guerras com todos os recursos possíveis. Né? Então a quantidade de pessoas nos exércitos aumentou muito. Né? A Revolução Industrial também trouxe algumas novidades que permitiram deslocamentos maiores, armamentos mais potentes, né? A construção de estradas também fez com que os exércitos pudessem ser aplicados de forma simultânea em locais extremamente distantes uns dos outros. Uma necessidade maior de coordenação e principalmente de logística, ou seja, uma preparação para esse combate complexo. Né? Essas análises sistemáticas com checklists passaram a fazer parte da estratégia. Então foi natural, né, que o planejamento passasse a ser entendido como uma estratégia. E esse foco, né, no planejamento, ele passou a ser muito valorizado pelos estrategistas. Havia sim a ideia de que a estratégia deveria ser uma coisa criativa, né, justamente para surpreender o inimigo, mas o planejamento passou a ser visto como fundamental. E isso tomou uma dimensão tão grande que antes da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha preparou planos extremamente detalhados. Né? A ofensiva da Alemanha em 1914 ela foi feita com base numa análise muito detalhada do que eles achavam que ia ocorrer. Mas houve uma reação da França, que não estava bem prevista no plano. Né? A Bélgica ofereceu uma resistência além do esperado, né, que atraiu a Inglaterra e a Rússia para o combate. Né? Houve uma série de problemas, né, com civis, né, trabalhos forçados, alimentação de prisioneiros. Né? Então aquele plano extremamente detalhado e analítico que foi feito antes do início da Primeira Guerra Mundial, né, ele não estava funcionando. Né? Mas a estratégia estava sendo confundida com o planejamento. Né? E mesmo com aquele plano não funcionando, né, a Alemanha ela insistiu, ela não reavaliou seus objetivos estratégicos. Né? E aí ela tentou apelar, né, para que aquele plano fosse colocado em prática. Né? E usou outros artifícios, como por exemplo o uso do gás, né, que causou mortes terríveis, né, nas trincheiras. E hoje em dia o uso do gás ele é proibido pelas convenções de Genebra. Né? E também apelou para um outro tipo de ação, né? O uso irrestrito dos submarinos para atacar o tráfico mercante. Né?
essa ação tática, né, diante da grande estratégia da Alemanha, teve uma consequência ruim para a Alemanha, né? Ela acelerou a entrada dos Estados Unidos, né? Então a gente vê aqui que, apesar de um plano extremamente detalhado, feito antes da guerra, quando ele foi colocado em prática, as coisas não funcionaram muito bem.